Paz do Senhor, amados, estamos juntos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa lição de número 13. Estamos terminando esse trimestre onde nós estudamos o triunfo nas batalhas da vida e nas adversidades que aquele que segue princípios bíblicos, aquele que segue pelos caminhos estabelecidos na Palavra de Deus, ele acha realmente condições de prevalecer nas aflições do tempo presente. E nessa última lição, o primeiro tópico nos fala de homens de fé. O texto básico desta lição é Hebreus capítulo 11 e diz assim o comentário da revista: a galeria dos heróis da fé descrita no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é fascinante. Ela nos apresenta pessoas comuns que, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Vejamos alguns exemplos. Então, o que nós temos aqui de princípio? Em princípio, é que, conforme consta aqui do texto da revista, o comentarista chama atenção para o fato de que pessoas comuns, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que é um tipo de fé que triunfa nas piores situações. Vejamos, no versículo 1. Ela é uma fé que crê nas realidades espirituais. No versículo 4, é uma fé que leva à justiça. No versículo 6, é uma fé que busca a Deus. No versículo 7 e 11, é uma fé que tem confiança na sua palavra. Versículo 8, que obedece aos seus mandamentos. Versículos 13 e 29, que vive segundo as promessas de Deus. Versículo 13, que rejeita o espírito deste presente mundo mau. Os versículos 14 a 16, conforme os 13 e 14, é uma fé que busca um lar celestial. É uma fé que recusa os prazeres do pecado, versículo 25. É uma fé que abençoa a próxima geração, conforme se vê no versículo 21. Também é uma fé que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus. Nós temos aí do 33 ao 38. E que não volta para aquela pátria de onde haviam saído o mundo, versículos 14 e 16. Então, são esses impactantes exemplos desta carta aos Hebreus que nos revela que a fé é o princípio indispensável para viver uma vida de vitória neste mundo, como também para fixar a sua mente no mundo vindouro. Um versículo-chave desta Epístola aos Hebreus encontra-se nesse capítulo 11, o verso 13, que diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o que nós temos aqui é que homens e mulheres de fé entendem o caráter provisório desta passagem por esta terra. E eles vivem aqui com uns olhos na eternidade, onde eles estarão para sempre com o seu Deus. Então é isso que a gente vai estar discutindo aqui nesse tópico de número 1, dando estes exemplos práticos de homens de fé. Serão 3 exemplos de 3 personagens bíblicos de grande relevância para a nossa compreensão da vida com Deus nesta terra e do que Deus tem reservado para nós para além desta vida. Nós começamos com Enoque no 1.1. Aqui diz: Enoque, o homem que andou com Deus. A história de Enoque é um grande exemplo de que é possível andar com Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Não existe segredo, uma fórmula mágica
A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. Devemos ter desejo de lhe agradar e o zelo de buscá-lo. Orar, meditar e obedecer a palavra de Deus nos ajuda a andar com Deus. Assim como Elias, Enoque teve o privilégio de ser trasladado. Ele escapou da morte. O relato sobre Enoque nos aponta para uma fé que vai além de somente acreditar, mas que move a pessoa a uma íntima e diária comunhão com Deus. Então nós temos aqui em Gênesis, no capítulo 21 até o 24, um relato a respeito da vida de Enoque, quanto tempo ele viveu. Ele foi o pai de Metusalém. Ele andou com Deus depois que gerou Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ele andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Veja bem que nós temos nesse personagem bíblico Enoque um tipo da igreja, aquele que não passou pela morte. Enoque, ele não foi deixado para ver o mal do mundo elevar-se até aquele ponto da destruição. Nós vemos que o juízo de Deus não foi desencadeado sobre ele. Ele não viu como se romperam as fontes do abismo, ele não viu como as janelas do céu se abriram em Gênesis 7:11. Ele foi levado, ele anterior ao dilúvio, ele foi levado antes de ter ocorrido qualquer destas coisas. E ele se apresenta diante do olhar da fé como um símbolo daqueles que não dormirão, mas que serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Porque, segundo consta da palavra de Deus, quem anda com Deus será arrebatado com Ele na sua vinda, conforme nos diz 1 Coríntios 15, 51 e 52. Também 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, sim, Enoque é um tipo bíblico daqueles que serão arrebatados por Jesus Cristo ao final dessa era. Mas a revista chama a atenção para um ponto primordial, que é possível andar com Deus mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. E ainda acrescenta, não existe fórmula mágica, não existe segredo. A fé em Deus cresce na medida em que uma pessoa tem comunhão com Ele. Não tem como andar com Ele e não ser aperfeiçoado nele. Não tem como andar com Ele e não crescer na graça dEle, no discernimento, no entendimento. Não tem como andar com Ele e não desenvolver as virtudes do seu Espírito Santo. Enoque andou com Deus. Ele viveu uma vida piedosa, uma vida fiel, uma vida dedicada. O nome Enoque significa iniciado, dedicado, consagrado ou ainda disciplinado. Fiel ao significado do seu nome, Enoque dedicou-se a Deus e teve uma vida disciplinada e santa no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós vemos que ele tem uma vida mais curta do que os outros da sua geração, mas o que marca nele é ter andado com Deus em um ambiente de maldade e de infidelidade. Ele tem comunhão com Deus, levando uma vida de fé e pureza, não separado dos seus, mas como chefe de uma família. Foi um homem santo na sua geração, na sua casa, naquela sociedade. E ele é aquele tipo que desaparece repentinamente, tendo sido arrebatado ao céu como Elias. Bem, andar com Deus significa ter um conhecimento cada vez mais íntimo dele. Agora, não se pode andar dignamente com Deus sem primeiro ter um verdadeiro conhecimento de quem Ele é e daquilo que Ele deseja para cada um de nós. O adorador Enoque, ele encontrou o seu lugar ao lado do Senhor
andando com Ele. E quando nós andamos com Deus, nós também temos essa grata certeza que Deus é o nosso companheiro de viagem nesta terra. Ele caminha com seus filhos, assim como foi com Enoque. De Deus vem a sabedoria e a inteligência espiritual para andarmos dignamente diante dele, bem como a força e o ânimo para nós permanecermos de pé, caminhando, mesmo quando forças contrárias trabalham para nos derrubar. Deus não apenas quer, como Ele já tem levantado um exército de salvos neste mundo desde o Antigo Testamento. Ali, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar inúmeros heróis da fé que já fazem parte deste exército. Agora, é um número selecionado relativamente, tendo em vista a população mundial de todo sempre. E aí você vê que não é a quantidade de soldados a serviço do reino que faz a diferença, mas é a fidelidade, é o ser escolhido, é o ter comunhão com o Senhor, é escolher andar com o Senhor, porque Deus sempre separou para si um remanescente fiel e continuará fazendo isso até a consumação dos séculos, como também continuará levando para si aqueles que andarem com Ele. Vejamos então 1.2, Noé, herdeiro da justiça. Em uma época marcada pela multiplicação da maldade e corrupção, Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois era justo e reto em suas gerações. Que grande desafio deve ter sido a construção de uma enorme arca, segundo a Bíblia de Estudos, Nova Almeida Atualizada. Uma enorme arca com medidas em torno de 140 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Para mim é até difícil fazer uma imagem mental dessas medidas. Isso está em Gênesis 6, do 13 até o 21. Mas pela fé, Noé agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Ele não se deixou dissuadir pela zombaria e pela incredulidade das pessoas. Que nós possamos aprender com seu exemplo, pois ao ouvir o alerta de Deus, o seu coração foi movido de temor. A sua fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça de Deus. O resultado foi a salvação dele mesmo e de toda a sua família. Gênesis 7:7. Quando nós ouvimos nessa história de Noé, e nós vamos entendendo um pouco o plano divino através das eras, percebemos que Enoque foi um tipo profético da igreja, enquanto Noé é um tipo profético de Israel. Enoque foi trasladado, foi arrebatado antes do juízo do dilúvio. Noé atravessou o dilúvio e sobreviveu. Assim ocorrerá também com o evento apocalíptico dos fins dos tempos, onde a igreja será arrebatada antes do juízo da tribulação e Israel atravessará esse período e vai conseguir sobreviver a ele. O capítulo 6 de Gênesis descreve para nós a corrupção geral do gênero humano, quando o pecado assumiu proporções desastrosas e chegou a pesar o coração de Deus o fato de ter criado e colocado o homem na terra. Quando nós lemos esses episódios relativos a esse momento histórico bíblico, nós entendemos que tal situação conduziu à decisão por parte de Deus de destruir o homem através de um dilúvio. E quando a Bíblia traça relatos entre homens fiéis, a fidelidade de Noé é apresentada para nos inspirar
a sermos cristãos exemplares, que vivem uma vida de obediência a Deus, exercitando a fé em suas promessas, mesmo em meio a uma geração corrompida. Lá em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, o capítulo 2, o verso 5, o autor sagrado nos apresenta Noé como o pregoeiro da justiça. E diz assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pregoeiro é aquele que apregoa, que anuncia em voz alta ou ainda chama a atenção para algo. No caso, o que ele anunciava em voz alta era a justiça de Deus. Enquanto construía a arca, anunciava que o Senhor traria juízo sobre os injustos. Por quanto tempo ele pregou, não sabemos, por não termos um relato bíblico de quando foi que o Senhor falou com ele pela primeira vez. O certo é que ele pregou durante um período longo, o suficiente para alcançar os homens com a longanimidade de Deus. Deus sempre dá a oportunidade. E aqui a gente vê que durante um tempo longo, Noé pregou para aquela geração incrédula, para que eles pudessem então ter o seu coração quebrantado para as coisas de Deus. Mas eles continuaram levando o mesmo estilo de vida, enquanto Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então ele recebeu diretrizes para a construção da arca, e essa arca deveria ser bem proporcionada, não somente um meio de salvação para ele e sua família, como também para todos aqueles animais que o próprio Senhor conduziria para aquela arca. Eu fico pensando que este realmente é um dos grandes milagres bíblicos que ocorreu diante dos olhos humanos e as pessoas não deram conta do que Deus estava fazendo. Como assim? Um casalzinho de cada animal? Eles ouviram a voz de Deus, eles saíram de onde estavam e eles caminharam para a arca em atendimento à ordem do Senhor. E todo mundo vendo isso, e não lhe causou nem estranhamento que estes animais aos pares viessem de todos os lados para ali entrar naquela arca? Então, as Escrituras descrevem acerca daquela geração, que ela era uma geração caracterizada pela maldade, que ela era uma geração caracterizada pela corrupção, que ela era uma geração caracterizada pela violência, e também uma geração caracterizada pela incredulidade. Então, Deus tratou com aquela geração, pois assim como o amor de Deus nunca falha, a sua justiça também não. O justo juiz enviou o dilúvio sobre a terra, e quem não foi achado na arca, pereceu. Nós temos ainda muitos outros fatos relacionados à vida de Noé, destacado nas Escrituras, mas o que nós vamos concluir aqui dizendo é que tratava-se de uma vida com parceria com Deus, o que nos leva a pensar que uma vida com parceria com o mundo significa perder a presença e perder as promessas de Deus. Mas a fé obediente de Noé prova exatamente o contrário, que uma vida de parceria com Deus, ela traz a presença de Deus e ela pode usufruir dos benefícios das promessas divinas. E vejamos 1.3, quando fala de Abraão, explicando que Abraão foi amigo de Deus. No presente tópico serão enfatizados 3 momentos da história do patriarca: o seu chamado, a renovação da aliança em Gênesis 15,
O seu chamado está em Gênesis 12. A renovação da aliança está em Gênesis 15. E a aprovação da sua fé está em Gênesis 22. Nós podemos aprender bastante com a vida de fé vivida por Abraão. Pela fé, ele disse sim ao chamado de Deus. Ele deixou casa, ele deixou a parentela em obediência à promessa de Deus. Apesar da idade avançada, ele creu que Deus era poderoso para cumprir suas promessas. Sua intimidade com Deus chegou ao ponto de Abraão ser chamado amigo de Deus. Por isso é importante entender que a nossa comunhão com Deus independe das dificuldades e dos desalentos da caminhada. Então, finalizando esse primeiro tópico, o comentarista nos traz este personagem, Abraão, o patriarca da nação de Israel, que também foi chamado de amigo de Deus. E a epístola aos Hebreus descreve que por meio da sua fé, os antigos alcançaram testemunho. E Hebreus 11, de 8 a 10, indica que pela fé, Abraão contemplou o mundo vindouro, tendo isso lhe capacitado a viver como peregrino e estrangeiro no mundo presente. Abraão era daqueles que vivem nesta terra com os olhos na eternidade. Ainda que terreno, ainda que humano, ainda que finito, ainda que falível, ele contemplou pela fé o mundo vindouro e por causa disso ele então foi capacitado por Deus a viver como estrangeiro e peregrino no mundo presente. Assim, a fé de Abraão e nossa espera a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice construtor é Deus. Nos versículos 17 ao 9, o autor descreve também a fé de Abraão, como sendo que por esta ele foi capacitado a oferecer Isaque quando foi provado. O autor indica que Abraão creu na promessa acerca da descendência de Isaque e, sendo assim, ao ofertar o seu filho, creu que Deus era poderoso até mesmo para dos mortos o ressuscitar. Por muitas vezes nós temos chamado a atenção do patriarca Abraão nas nossas lições de escola bíblica dominical. O comentarista chamou aqui a atenção para 3 momentos significativos da sua vida. O momento da sua chamada, da entrega e da renovação da aliança e o momento da provação da sua fé. Uma coisa que chama atenção em Abraão, assim como em Noé, assim como em Enoque, eles estavam habitando numa terra de idolatria, de incredulidade, de desobediência. Mas ainda que vivendo numa terra idólatra, eles escolheram andar com Deus, a pregar a justiça de Deus e a tornar-se amigo de Deus pela vida que levavam. Então, nós hoje também estamos habitando numa terra completamente idólatra. Nós teríamos igualmente ouvidos para ouvir Deus? Para ouvir Deus em meio ao caos deste mundo que vivemos, nós também necessitamos de uma visão correta do mundo vindouro. Se nós tão somente atentarmos para a revelação de Deus na sua palavra, nós também aguardaremos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Descansados no Senhor, prosseguiremos pela vida, ouvindo Deus nos orientar quanto a tudo que necessitamos fazer para viver neste mundo sóbria, justa e piamente. Tito 2,12. Então aqui nós temos esses muitos momentos da vida de Abraão e teríamos realmente muito a dizer acerca do patriarca, mas algo que chama muito a atenção para nós, nesse contexto, desde a chamada de Abraão, é notório o quanto a sua fé movia a sua vida e movia as suas decisões.
Uma das maiores provas de fé, sem dúvida, foi quando Deus exigiu que ele imolasse o seu filho Isaque. E aí esse teste de fé foi válido, pois revelou sua total confiança em Deus, como bem relatou o escritor aos Hebreus a dizer que Abraão considerou que Deus era mesmo poderoso para trazer o seu filho de volta dos mortos. Bem, ainda que seja uma atitude muito difícil, aliás, ainda que seja uma tarefa muito difícil, a atitude do adorador que sobe o monte em obediência a Deus, levando o seu único filho para o sacrifício, traz revelações poderosas também para as nossas vidas ainda hoje. E continuará falando aos crentes de todos os tempos. Com isso nós vamos entendendo que há dois lados desta questão que precisam ser entendidos com clareza. O primeiro é a disposição em atender o chamado divino. É o primeiro lado desta questão inconfundível. Eu preciso estar disposto a fazer o que Deus manda. Eu preciso estar disposto a atender o chamado divino. E essa disposição de ânimo precisa se fazer acompanhar pelo entendimento a respeito do sacrifício que Deus recebe. Então, não apenas estar disposto a fazer o que Deus manda, mas também ter um entendimento claro a respeito do tipo de sacrifício que Deus recebe. Particularmente em nossos dias, nós precisamos desta mesma disposição para atender ao chamado de Deus, mas com discernimento, entendendo o que é exatamente o sacrifício que Deus recebe, como fazer isso voluntariamente e de bom coração. Então, realmente, nós temos muito a aprender com estes personagens. Nós vemos aqui no caso de Abraão, um amigo de Deus, que mesmo diante de eventuais falhas e alguns deslizes na sua vida, ele é reconhecido como um dos maiores líderes espirituais, porque ele era um exemplo de fé inabalável. E é lembrado em cartas como a de Tiago no Novo Testamento, como aquele que foi amigo de Deus. E por Paulo, quando diz que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Então, interessante notar que Deus testemunhou que Abraão seria um instrumento para abençoar, primeiramente, sua família, por intermédio do ensino, da reprodução da palavra profética nas suas gerações, para a reprodução da promessa através dos seus descendentes, mas também haveria de abençoar todas as famílias da terra depois dele. Deus escolheu Abraão por conhecer o seu caráter e através dele veio à existência o povo eleito. Então, o que a gente tem em relação a Abraão, o que a gente tem em relação a Noé, o que a gente tem em relação a Enoque, é material mais do que suficiente para entendermos um pouco mais o que é ser um homem de fé. E o que fica de lição prática para nós com esses personagens bíblicos estudados nesse dia é que, assim como Noé, escolha andar com Deus. Assim como Enoque, escolha andar com Deus. Assim como Noé, escolha ter uma vida reta e fiel. Escolha ser um pregoeiro da justiça na sua geração. E assim como Abraão, seja um amigo de Deus. Realmente seja fiel. Seja um exemplo para a sua geração, reconhecido pela sua fé. Fazendo isso, nós vamos honrar o texto sagrado com esses exemplos tão magníficos que ele nos deixa para poder então espelharmos a nossa própria vida.
E com isso nós terminamos o primeiro tópico desta última lição do nosso trimestre, que foi aí um trimestre abençoado que nos ensinou como triunfar sobre as batalhas e as adversidades da vida, nos levando a entender que tudo começa com o andar com Deus. Depois, escolhendo ter uma vida reta e, por fim, constituir-se em amigo de Deus, porque é isso que Ele quer ser para nós, um pai e um amigo que estará ao nosso lado todo o tempo. Amém? Que seja um ótimo domingo para todos, debaixo da bênção e da graça do nosso Deus. Paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Carlos Alberto, pastor auxiliar das Assembleias de Deus, em Juiz de Fora, com sede na Avenida Brasil, 740. Quero aqui já, para iniciar, agradecer, externar os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, pela confiança e pela oportunidade. Estamos aqui para dar continuidade nessa manhã, na nossa escola dominical, nas lições da escola dominical, hoje fechando, aí o trimestre. A lição de hoje é de número 13, aprendendo com os heróis da fé. Louvado seja Deus. É um assunto bastante rico e que nos edifica muito, irmão. Principalmente aquelas pessoas que já têm alguma experiência na sua caminhada. Nós vamos falar sobre mulheres de fé. A palavra de Deus também relata a história de mulheres que, por causa da sua fé em Deus, venceram grandes obstáculos. São exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir a jornada da vida. O item 2.1 do tópico 2 diz o seguinte: Sara, humana e amável. Sara destaca-se como heroína da fé, porque, apesar dos desafios e dificuldades que enfrentou, depositou a sua confiança em Deus, conforme relatado na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11. A palavra de Deus destaca o respeito de Sara pelo seu marido Abraão. Ela o acompanhou quando ele seguiu o chamado de Deus para ir a um lugar desconhecido. Ela demonstrou toda a sua humanidade ao duvidar, quando o anjo lhe falou que teria um filho, mas também se alegrou muitíssimo. Quando o Senhor lhe mostrou que para ele nada é impossível, em Gênesis 18:14, mesmo sendo bem idosa, ela creu que quem fez a promessa seria capaz de cumpri-la. Sara é uma prova de que Deus transforma a esterilidade em fertilidade, pois Ele é soberano. Nós sabemos bem que Sara esteve o tempo todo ao lado de Abrão. Sarai, esteve sempre ao lado de Abrão, quando Deus chamou a Abrão e fez a ele uma chamada. Deus chamou ele e disse: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nós sabemos, irmãos, que o homem sem uma mulher que o apoie, ele não consegue fazer nada. Se Abraão quisesse aceitar o chamado de Deus e Sarai não tivesse fé, não compartilhasse da fé de Abraão, as coisas poderiam ter sido diferentes. E nós vemos aqui que ela compartilhou da fé de Abraão, e mais para frente Deus transformou Abraão em Abraão e Sarai em Sara. Eles foram abençoados, ambos são pais de uma grande nação. Nós vemos na vida destes dois servos de Deus o cumprimento da promessa do Senhor. Então Deus disse para eles assim: olha, sai da sua terra,
do meio da sua família, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Depois que você sair no meio do caminho, eu vou te mostrar um lugar para onde você vai. E tanto Abrão quanto Sarai, nessa ocasião, eles aceitam aí o plano de Deus, mesmo não vislumbrando para onde, nem o que aconteceria da vida deles. Isso é fé, é um ato de fé. Precisamos de mais homens e mais mulheres como Abrão e como Sara, porque nos dias que estamos vivendo hoje, dias difíceis, precisamos de fé para vencer, fé para permanecer, fé para lutar, para caminhar. Que Deus nessa manhã fale poderosamente aos nossos corações sobre fé. No tópico 1 nós ouvimos falar sobre os homens de fé. Homens que tiveram fé, alguns exemplos que tiveram fé. Mas agora no tópico 2 nós falamos sobre as mulheres. É interessante que a Bíblia ela nos relata que Sara, mesmo com a sua humanidade, porque ela já tinha idade avançada quando três homens tiveram visitando a presença ali dos anjos do Senhor, visitando a tenda de Abrão, visitando a tenda de Sara, e Deus ali faz, através desses seres, uma promessa, dizendo que ela, dali a 1 ano, daria à luz a um filho. E Sara, ela duvidou em seu coração, porque ela já tinha cessado para ela, a regra das mulheres, ela já não tinha mais aquela capacidade de se fertilizar, de ter uma criança, de gerar um filho. Já tinha passado para ela. Nos dias atuais, a gente pode dizer que ela já estava na menopausa, já tinha passado desse período. Então, ela se ri por isso, porque se não tem mais condição física de se ter um filho, aí passa-se a trabalhar no campo da fé. E ela, mesmo tendo rido, depois ela se alegra por essa gravidez, e Deus cumpre na vida dela, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo, irmão, que ele promete. Por mais que você pense que, mas essa promessa é impossível, essa promessa é difícil, por isso nós precisamos crer, precisamos trabalhar no campo da fé. O campo da fé, ele não tem como a gente explicar. O campo da fé não é uma coisa factível, algo que se possa tocar, mas é algo que Deus planta no nosso coração, no íntimo do homem, no íntimo da mulher, e nós podemos esperar no Senhor. No item número 2, nós vamos falar de Joquebede. Joquebede, irmão, foi a mãe de Moisés, né? Vamos ver o que nos diz aqui o tópico 2. Embora seus nomes não estejam escritos em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, mas Hebreus 11, 23 destaca a fé dos pais de Moisés, pois não desanimaram diante do mandamento do rei, mas com esperança fizeram o que podiam, crendo no Senhor. Não foi fácil desafiar o decreto de Faraó, muito menos esconder um recém-nascido por 3 meses. Mas Joquebede e Anrão creram que Deus é poderoso para prover livramento. Ao colocar Moisés em uma arca no rio, Joquebede creu que a providência de Deus traria socorro ao seu filho. O Senhor cuidou do menino de tal maneira que deu condições à mãe de criá-lo. Aprendemos então que precisamos confiar na providência de Deus para a nossa família e que é responsabilidade dos pais criar os filhos nos caminhos do Senhor. A história de Moisés, quando nasceu, naquela época, já havia ali uma criança que nasceria ali entre... os hebreus estavam se multiplicando muito e já havia uma crença de que nasceria,
mas seria aquele que ia libertar, que ia salvar. E então Faraó, ele baixa um decreto que todos os machos que nascessem das hebreias deveriam ser mortos. Logo, as parteiras, né, ao fazer o parto, já eliminasse aquela criança. Se fosse menina, poderia viver, mas se fosse menino, deveria ser morto já de uma vez ali, logo após o nascimento. E então Joquebede estava grávida, teve Moisés, e a parteira não eliminou Moisés, elas tiveram ali esse cuidado. E Joquebede esconde Moisés por 3 meses. É coisa de fé. Como se explicar que você vai esconder uma criança por 3 meses? E eu quero crer que ali o próprio Faraó tinha ali os seus olheiros, as pessoas que ficavam olhando, fiscalizando. Mas o fato é que Joquebede escondeu o menino por 3 meses e viu que não ia dar para continuar escondendo mais. E ela, certamente, a Bíblia não nos relata o sentimento que ela teve, mas ela, no seu íntimo, ela pensou: eu preciso de uma estratégia, eu preciso de fazer alguma coisa, e Deus deu a ela a estratégia de colocar Moisés num cesto de vime, num cesto ali de material que boiaria, né, e colocasse ele no rio, porque a filha de Faraó se banhava no rio num determinado ponto com as suas escravas, né, e ela, por fé, ela imaginou: vou colocar Moisés ali no rio, as águas vão levar Moisés até a filha de Faraó, e Deus vai providenciar para que haja escape para Moisés. E foi o que aconteceu. Agora, irmão, a gente precisa de entender que Joquebede foi uma mulher de fé, para acreditar que o cestinho com aquela criança de apenas 3 meses não viraria, que a criança não morreria, não se afogaria. Ela teve que ter fé para crer que Joquebede acolheria Moisés. Ela teria de ter fé que daria tudo certo, e ela realmente teve, ela creu, porque ela fez. Ela não poderia mais esconder Moisés, não estava tendo como mais esconder Moisés. Então ela manda Miriam, que era uma jovem, a irmã mais velha de Moisés, ela manda que Miriam acompanhe o cesto ali naquela jornada pelo rio, e acontece pela fé, conforme a fé de Joquebede, a filha de Faraó vê aquela criança naquele cestinho e acolhe Moisés, leva para o palácio, e Miriam, que estava acompanhando o cesto, oferece à filha de Faraó: a senhora quer que eu chame uma ama hebreia para que ela possa cuidar, amamentar essa criança? Porque as mulheres hebreias tinham fama de terem bom leite, de ter bastante leite para cuidar, eram boas cuidadoras de crianças. E assim aconteceu, se cumpriu pela fé, mais uma vez, essa palavra tão pequena, mas que tem um significado tão grande na vida do ser humano, na vida do homem, da mulher de Deus. E se cumpre ali que Moisés é criado no palácio, e, por incrível que pareça, sua própria mãe, Joquebede, é quem vai cuidar de Moisés para a filha de Faraó, e é só Deus quem pode fazer isso. E se você tiver fé e crer, Deus pode fazer isso, coisas semelhantes e muito maiores na sua vida, porque a fé realmente, como está escrito já logo no começo da nossa lição, é o firme fundamento daquilo que a gente espera, mas a gente não vê. Coisa linda é a fé, é uma coisa que não dá para explicar, é só quem tem uma fé, e essa fé semeada, plantada no coração por Deus, é que pode entender o que é fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo hoje, nessa manhã, nessa lição tão abençoada, fechando o terceiro trimestre de 2021, possa alcançar o seu coração e produzir fé, para que você creia
que Deus é poderoso para dar solução, que Deus é poderoso para cuidar de você, da sua família, da sua casa. Louvado seja Deus. Tem aqui no comentário, nos comentários, escritos aqui para os professores, o que, na verdade, de acordo com o próprio testemunho dos espias, não é esse, desculpa. A primeira evidência da fé foi exercida pelos pais de Moisés em prol dele, em Êxodo 2, e a descrição de como a criança foi ocultada durante 3 meses, e ali é contado que Moisés, durante aquele período, foi colocado no Nilo, num cesto de vime calafetado, com betume e piche, tendo em vista que o decreto do rei condenou à morte os filhos dos hebreus. Esta fé era corajosa, confiaram em Deus para efetuar a libertação. Muitas vezes precisamos, irmãos, crer, sem duvidar que Deus é poderoso para cumprir, para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou esperamos. Ele nos surpreende. Joquebede queria tão somente salvar a vida de Moisés. Joquebede e Arão, porque houve ali um acordo entre ambos. E Deus fez muito mais, porque a filha de Abraão acolheu Moisés e o criou no palácio como se fosse filho dela. E ele se tornou um príncipe ali no Egito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, para que você entenda isso e consiga, pela misericórdia e bondade do eterno Deus, alcançar a vitória também. Louvado seja o nome do Senhor. No item 2.3, nós vamos falar sobre Raabe, uma mulher temente a Deus. Antes de conquistar Jericó, Josué, líder de Israel, enviou secretamente 2 espias, até a cidade de Jericó. Lá eles foram acolhidos pela prostituta Raabe. Descobriram logo que era uma mulher temente a Deus. Em troca da sua ajuda aos espias, ela pediu proteção para toda a sua família. Sua fé em Deus salvou toda a sua casa da destruição iminente. Após a conquista de Jericó, ela passou a fazer parte do povo de Deus e entrou para a genealogia de Jesus. Raabe é uma prova de que a salvação alcança a todos, sem distinção. Raabe tem um nome registrado no cânon sagrado. Nós estamos falando dela agora e ela é falada ao longo de todos esses anos. Era uma prostituta, sim, uma prostituta. E é importante a gente entender que Deus, irmão, Ele usa quem Ele quer, do modo que Ele quer. Ela teve fé, mesmo sendo uma pessoa com uma vida duvidosa, ela teve fé, ela creu. A Bíblia diz que ela temia ao Senhor, conforme nós lemos aqui no texto do item 2.3. Né? É interessante entender que, mesmo ela tendo uma vida avessa, no seu íntimo, no seu coração, ela clamava por Deus, ela tinha temor do Senhor, temor de Deus no seu coração. E faltava a ela uma oportunidade para externar, faltava a ela uma oportunidade para ter esse encontro com Deus. E Deus ali fez com que acontecesse isso naquele encontro que ela teve com os 2 espias, porque eles estavam sendo procurados na cidade de Jericó, e esses espias foram ali justamente para olhar a cidade de Jericó. E as notícias correram que tinham 2 espias, e o povo ali começou a procurar, quem fazia a segurança da cidade começou a procurar, e eles viram a casa de Raabe, a porta, e entraram na casa de Raabe. E eles relataram a ela, pediram socorro e tal, e disseram para ela que eram hebreus.
e que estavam sendo procurados, e ela os acolheu e os escondeu sob o telhado acima da casa dela, até que aqueles que estavam os buscando, os procurando, foram embora, e eles então fizeram a ela uma promessa: olha, Raabe, porque você nos socorreu. E lógico, irmão, que isso vem de Deus, isso é uma coisa de Deus, um socorro de Deus, porque o socorro de Deus ele não é só para quem está tudo certinho, tudo bonitinho, é para aquele que precisa. A Bíblia diz que o remédio é para os doentes. Quem está com saúde, não está doente, não precisa de remédio. E a Raabe, Raabe estava precisando de uma ajuda de Deus, estava precisando de um socorro de Deus, e ela socorre, né? Olha que paradoxo, que coisa bacana, ela socorre os dois espias, os acolhe e diz: não tiveram aqui e tal, e aí por esse benefício ela foi abençoada. Ela passou, aí então ali recebe uma promessa dos dois espias: olha, faz o seguinte, amarra na janela do lado de fora aqui, porque ela morava no muro da cidade e tinha uma janela que dava para o lado de fora. Amarra um fio de escarlate, né? Amarra um pano, um tecido cor escarlate aqui do lado de fora, e nós vamos saber que essa é a sua casa. E quando viermos tomar a cidade, essa casa que estiver com um fio de escarlate na janela, nós passaremos, não acontecerá nada com ninguém. Quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo, vai ser livre do nosso ataque. E foi o que ela fez, e ainda ajudou os dois espias a descerem pela janela, salvou aqueles dois espias. E essa atitude de fé de Raabe, irmão, trouxe para ela grandes benefícios, porque ela acabou sendo salva, né? Ela, a sua família, ela teve ali a salvação de quando houve a invasão de Jericó por parte dos hebreus. Ela passou a fazer parte do povo de Deus. Interessante que o nome dela aparece na genealogia de Jesus. Então vale a pena nós termos fé e acreditarmos, né? E é interessante aqui, no comentário do professor, escrito pelo comentarista, que ela diz assim, o que seu medo foi transformado em fé. Aí, primeiro, ela percebeu o plano de Deus. Por temer no seu íntimo a Deus, Raabe, ela percebe que Deus tinha um plano naquela situação. Segundo, ela aceitou o plano de Deus e se ajustou a ele. Olha que coisa mais importante, que chama muito a nossa atenção nessa manhã. Estamos estudando, né, a Bíblia, estudando na escola dominical, e é interessante você entender que Deus tem realmente um plano para mim, Deus tem um plano na sua vida, e que nós precisamos nos ajustar ao plano de Deus, irmão. Não é Deus se ajustar à nossa vida, não. A gente precisa entender que Deus, Ele é o nosso Salvador, mas também Ele é o nosso Senhor, né? Ele não tem que fazer a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus. E Raabe foi bem-aventurada também por ter tido fé, crido que Deus tinha um plano e se ajustou a esse plano. Ela aceitou o plano de Deus, isso é muito importante. No 3, ela agiu de acordo com a sua nova lealdade ao povo de Deus, né? Mesmo arriscando a sua própria vida, porque se ali os seguranças de Jericó descobrem que ela havia escondido e ajudado os espias a fugirem, teria acontecido o contrário, ela seria morta e a sua família também. Era assim que funcionava naquele tempo a justiça. E por último, no 4 aqui, ela reuniu a sua família e amarrou o cordão de fio de escarlate na janela. Amém? A fé frequentemente requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece impossível. Parece impossível, creia isso nessa manhã. Tome posse para a sua vida disso que nós estamos falando nessa manhã.
né? Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Estamos passando um momento muito difícil na vida da humanidade, onde nós precisamos agir no campo da fé e crer e esperar que Deus pode, Deus vai fazer. Fique com essa palavra nessa manhã, creia no campo da fé. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Louvado seja Deus. E aqui, por último, encerrando essa lição, tem aqui um itemzinho que diz assim: eu ensinei que a palavra de Deus também relata a história de mulheres que, por causa da sua fé em Deus, venceram grandes obstáculos. São exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir na jornada da vida. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Continue conosco, nós temos agora o tópico 3, a ser ministrado e a conclusão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição número 13, a última lição desta revista, cheio de ensinamentos maravilhosos. O título da nossa lição número 13 é Aprendendo com os Heróis da Fé. Se eles foram heróis e heroínas da fé, nós temos muito que aprender com eles. Essa lição é muito importante. Nós temos muito que aprender com os heróis e as heroínas da fé, que estão lá citadas em Hebreus capítulo 11. Aprendendo com quem venceu. Por que nós temos algo a aprender com os heróis da fé? Porque eles venceram. Se fossem derrotados, nós não tínhamos nada que aprender com eles. Mas como eles venceram, nós temos muito que aprender com os heróis da fé, porque eles venceram. Então, porque neles se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo escrevendo aos Romanos, o mesmo que o profeta Abacuque escreveu: o justo viverá pela fé. E Paulo repetiu esse versículo na sua carta. A história dos heróis da fé. Só de ver e conhecer a história deles, nós já temos algo a aprender. Como eles lutaram para agradar a Deus, relacionar-se com Deus, como eles viram milagres e como eles experimentaram proteção de Deus em todas as suas áreas na sua vida. Fé, segundo Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz para nós a definição de fé, que nós vamos ver algumas vezes no decorrer da aula. Mas a fé, em Hebreus 11, o autor dá a definição de fé e depois coloca vários testemunhos de fé. É muito lindo o capítulo 11 de Hebreus, escrito por um autor ou uma autora que nós não conhecemos. Heróis da fé na Bíblia. O que nós estamos vendo aqui nesta lição são heróis da fé na Bíblia. E agora, tantos outros heróis e heroínas que tem na história da igreja que não estão na Bíblia. Depois que a Bíblia já está completa, se virmos a história da igreja, quantos heróis e heroínas da fé existem. Mas hoje estamos estudando heróis da fé na Bíblia. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé está relacionada com coisas que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer em nosso favor. Ponto 3. Característica dos heróis da fé. Se essas pessoas foram heróis e heroínas da fé, elas tinham algumas características importantes. E essas características também são características que nós temos algo a aprender com elas. Olha o que Jeremias escreveu em Lamentações: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. E isto, o que é que nos dá esperança? Estudando a história da fé desses heróis da fé. A Bíblia diz assim: à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Então, estudar os heróis da fé, conforme nós estamos estudando nesse trimestre, está sendo muito rico, porque nós estamos trazendo à memória o que nos dá esperança. Olhando para esses heróis e heroínas da fé, a nossa fé aumenta, solidifica na presença do Senhor.
Então, esses homens e mulheres triunfaram pela fé. A fé os impulsionou a viverem grandes livramentos e presenciarem a realização de verdadeiros milagres. Por que tiveram grandes livramentos e viram grandes milagres? Por causa da fé. Vejamos algumas características dessa fé. Fé que nos faz triunfar em meio às dificuldades. Então, estudando esses heróis e heroínas da fé, nós vamos ver uma fé que nos ajuda a triunfar nas horas das dificuldades. Pela fé devemos seguir as ordens de Deus. A nossa fé já nos leva a crer na palavra de Deus. Uma fé com base na palavra de Deus. Uma fé consciente, uma fé que nós entendemos que o Deus da Bíblia está nos ensinando e é poderoso para nos abençoar, fazer milagre e nos dar livramento. Uma fé com base na palavra. 3.1. Possuíam um firme fundamento. O que eles possuíam? Um firme fundamento. E qual é o firme fundamento? A nossa fé. A fé que eles tinham, a fé que nós estamos desenvolvendo em nós a cada dia. A lista majestosa de homens e mulheres que demonstraram confiança e perseverança em Deus no Antigo Testamento nos mostra que todos eles possuíam um firme fundamento. Qual era o firme fundamento? A fé. Uma palavra tão pequena, mas a Bíblia diz, a fé vence o mundo. O firme fundamento desses homens e mulheres que triunfaram era a fé. Hebreus 11 define fé assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele define em Hebreus capítulo 1 o que é fé e depois vem trazendo uma relação de heróis e heroínas da fé, provando a sua definição de fé. Heróis da fé, uma fé com entendimento, uma fé com a cruz no centro, uma fé cristocêntrica, um entendimento cristocêntrico, sempre Cristo no centro. Nós somos heróis da fé, mas não é assim aleatoriamente. Nós somos heróis da fé, nós estamos estudando sobre os heróis da fé, mas Cristo no centro. Precisamos entender que, sem uma base sólida, somos como folhas ao vento, isto é, levados para qualquer direção, sem uma base sólida. Nós falamos sobre isso, tem uma base sólida na palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus disse que ele é a rocha. Pedro, escrevendo uma das suas cartas, diz: Deus coloca uma rocha em Sião, e quem nela crê não será confundido. Então, uma fé com base na rocha, construindo a nossa casa na rocha. Dessa forma aqui, olha aí. Edifica tua casa sobre a rocha que é Cristo. Edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo. O cristão precisa estar firmado em Cristo e em sua palavra. Firmado em Cristo e em sua palavra. A fé nos faz crer sem ver. Por isso a palavra de Deus nos afirma que somos bem-aventurados. Bem-aventurados significa mais do que felizes. Se cremos na palavra de Deus, se cremos em Cristo, nós somos mais do que felizes, bem-aventurados. E João, escrevendo, ele disse: disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Ele está se referindo aqui a nós, muitos anos depois, sem ter visto Jesus andando pelas terras da Galileia, sem ter visto ele fazendo aqueles grandes milagres, nós cremos que ele está vivo e continua fazendo milagre até o momento atual. É uma fé. Aquele que não viu, mas creu. Nós não vimos, mas cremos, porque está na palavra de Deus. Então, bem-aventurados que não viram e creram. Você, nós, cada um de nós somos bem-aventurados. Não vimos, mas cremos. 3.2. Agradaram a Deus. Uma característica dos heróis da fé é que eles agradaram a Deus. Qual era a vontade de Deus? Vou fazer a vontade de Deus. Procuravam conhecer, ouvir e entender a vontade de Deus, mesmo naquela época muito antiga, buscavam compreender a vontade de Deus porque queriam agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está a primeira definição. Como que eu vou agradar a Deus? Tendo pelo menos um pouco de fé, uma fé que vai aumentando a cada dia, e esta fé vai fazer com que eu venha agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé nas suas promessas, na sua palavra, nas suas profecias, nos seus ensinamentos, que você vai ser bem-aventurado, mais do que feliz. Olha o que Hebreus diz para nós: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Uma pessoa que não tem fé, como vai agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É o primeiro passo, creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que buscam. Primeiro, eu creio que Deus existe. Segundo, eu creio que Deus quer o meu bem, quer me abençoar. Todos esses homens e todas essas mulheres optaram por agradar a Deus. Quando a gente lê aquela lista de Hebreus 11, todos eles quiseram agradar a Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Repetindo, para ficar bem gravado. A alegria deles não estava neste mundo. Eles viviam neste mundo, mas com a mente, com a atenção, com a fé ligada nos céus. A alegria deles não estava neste mundo, mas sim na pátria celestial. Eles queriam mesmo estar perto de Deus, agradando a Deus, vivendo neste mundo, mas com a mente voltada para Deus. E nós vemos, por exemplo, um exemplo de Enoque. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Tudo que Enoque ia fazer, ele dizia: Deus vai comigo, Deus vai comigo. Enoque andava com Deus. Chegou um momento que Deus disse: Enoque, eu não vou andar com você, agora é você que vai andar comigo. E Enoque foi arrebatado e a andar com Deus nas alturas, na pátria celestial. Hebreus 11 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha, esses heróis e heroínas da fé viveram como peregrinos na terra, dizendo: nós temos uma pátria celestial. Tudo que nós fizemos aqui é bênção, glória a Deus, aleluia, mas nós somos peregrinos na terra, estamos caminhando para a pátria celestial. Isso fez deles grandes heróis e heroínas da fé. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, mas agora desejam uma melhor. Além de buscar uma terra prometida, as bênçãos materiais, está de olho, está atento para as bênçãos celestiais, que são eternas, agradando e estando na presença de Deus. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. No momento, nós somos cidadãos daqui, mas nós somos cidadãos do céu. E esses heróis e heroínas da fé viveram isso, buscando mesmo as bênçãos materiais, a prosperidade material, mas olhando para o céu, a pátria celestial. Nossa pátria está nos céus, a nossa pátria eterna está nos céus. Eles desejavam a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Uma vontade de agradar a Deus, uma fé de ter comunhão contínua com Deus. Moisés, por exemplo, rejeitou os tesouros do Egito pelo vitupério de Cristo. Moisés foi preparado para ser um faraó. Ele ia ser um grande líder de uma grande nação, uma potência naquela época. Ele foi preparado 40 anos para ser um faraó. Mas, no entanto, ele deixou o palácio e ajuntou-se ao povo de Deus, porque o povo estava sofrendo ali, era o vitupério de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, ajuntou-se ao povo de Deus. Olha que Hebreus 11, 26 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo em favor da nossa salvação, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés não olhou para aquela riqueza do Egito, ele sendo um grande líder de uma grande nação, mas ele estava pensando na pátria celestial. A nossa pátria está no céu, e é do céu que aguardamos o nosso glorioso Redentor. É do céu que nós aguardamos Jesus para irmos para a pátria celestial. A fé em Deus nos faz recusar a aprovação do mundo e a buscar a aprovação de Deus. Então a nossa ligação, a nossa fé em Deus nos faz recusar a aprovação do mundo, fazer coisa que o mundo vem nos aprovar, mas sim
o cristão busca a aprovação de Deus. Muitas vezes o cristão anda na contramão do mundo. Ele quer ter uma aprovação de Deus, não do mundo. Isso é uma vida cristã que vai crescendo na presença do Senhor, confiando apenas naquilo que Ele disse, confiando no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O salmista no Salmo 37, versículo 5. Entrega o caminho ao Senhor. Mesmo na nossa trajetória por esse mundo, os heróis e heroínas da fé se consideravam peregrinos, olhando para uma pátria celestial, eterna, estar perto de Deus. Quem busca os aplausos dos homens não está interessado em agradar a Deus. Isso nós temos que escolher todo dia. Estamos buscando aplausos do mundo, dizemos das coisas mundanas, ou estamos querendo agradar a Deus. A fé nos leva a buscar uma maneira de viver para agradar a Deus. Então, 3.3. Perseveraram até o fim. A outra característica que nós estudamos, eles procuravam agradar a Deus. Agora eles foram perseverantes. Eles não tiveram fé somente alguns anos ou alguns meses e depois deixaram de ter fé. Começaram com fé, permaneceram com a fé e foram até o fim, permanecendo na mesma fé, buscando uma pátria celestial. Então, o escritor ou a escritora aos Hebreus assinala que eles tiraram força da fraqueza. Olha que coisa interessante. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Mas naquela fraqueza Deus entrou com a força divina e eles venceram. Então, quando a pessoa entende que depende da força de Deus para vencer, Deus acha lugar de operar, de abençoar, e assim da fraqueza sai força vinda de Deus. É isso que acontece quando colocamos a nossa fé em Deus. Esses homens encontraram uma saída em meio às dificuldades, reprogramaram suas vidas, avançaram com forças renovadas. Interessante que quando eles depararam com as dificuldades, eles reprogramaram a sua vida. Não aconteceu isso com Jó? Jó estava numa situação administrando uma grande fazenda, de repente já não tinha fazenda para administrar, e daqui a pouquinho passou a prova, ele já tem uma fazenda dobrada para administrar. Eles reprogramaram a sua vida diante da tribulação e foram vencedores, heróis e heroínas da fé. O que diz o Joel? Joel diz para nós: diga ao fraco, eu sou forte. A pessoa que se sente muito forte, ele fica se sentindo independente de Deus. Mas aquele que sabe que é fraco, ele coloca a sua fé na dependência de Deus. Aí ele pode dizer: diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus está se aperfeiçoando na fraqueza dele. Diga ao fraco, eu sou forte. Se entregar à fraqueza é ser conduzido pelo desânimo. Se entregar à fraqueza, vem logo o desânimo. A única maneira de ser vitorioso é aprender a depender de Deus em tudo o que fazemos. Então, quando a gente sabe que é fraco, que é frágil, que não temos condições, nós entramos numa dependência de Deus. E Deus encontra lugar para fazer maravilha através das nossas vidas e nas nossas vidas. É agradável ao Senhor Deus quando seus servos demonstram humildade seguida de quebrantamento. Se apresentamos diante de Deus com humildade e quebrantamento, aí Deus pode ser grande nas nossas vidas, porque na hora da vitória nós vamos atribuir toda a glória ao Senhor. Eu não fiz isso ou fiz aquilo pela minha capacidade, porque eu sou fraco, mas o meu Deus é forte, por isso aconteceram as coisas desta forma maravilhosa. Isso é muito importante. Dependemos de Deus, do início ao fim, toda a história nós dependemos de Deus, somos dependentes de Deus, e Deus sabe disso, já nos criou assim, e quer que nós tenhamos essa consciência, para que Ele encontre lugar de operar maravilhas em nossas vidas. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque se achamos que somos fortes, que podemos sozinhos, como que Deus vai agir? Quando declaramos que somos dependentes de Deus, Ele entra em ação.
e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então eu vou me gloriar quando? Nas fraquezas, reconhecendo que eu sou fraco, para que habite em mim o poder de Cristo. E aí nós somos vitoriosos e também somos heróis e heroínas da fé. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele que reconhece que é fraco, o poder de Deus, a graça de Deus, toma conta e reveste de graça, de força e de poder e torna-se um herói, uma heroína da fé. Então, encerrando a nossa lição de hoje, lição número 13, última lição da nossa revista, no tópico 1 nós estudamos sobre homens de fé. Ali em Hebreus 11 tem homens e mulheres de fé que depositaram a sua fé em Deus, creram em Deus. A fé foi o firme fundamento com que eles viveram e colocaram nas suas vidas, e eles foram vitoriosos e os seus nomes estão na galeria da fé. A galeria dos heróis da fé, descrita no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nos apresenta pessoas comuns que, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Eles eram pessoas comuns como nós, mas com uma característica: depositaram a fé em Deus. Aí viram feitos extraordinários da parte do Senhor. Resposta da palavra, Hebreus 11, explica que os heróis da fé obtiveram sucesso porque mantinham firme a sua confiança em Deus. Mantinham firme a confiança em Deus. Devemos obedecer a Deus e seguir o que Ele diz. Isto é que a palavra nos ensina: manter a fé em Deus e seguir o que Ele diz. A galeria dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Uma fé tão destacada, uma confiança tão grande em Deus, mesmo caminhando nas trajetórias deste mundo, mas com a mente e a fé voltada para o Senhor. No tópico 2 nós estudamos mulheres de fé, também heroínas de fé, conforme temos falado. A palavra de Deus também relata a história de mulheres que, por causa da sua fé em Deus, venceram grandes obstáculos. São exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir na jornada da vida. Então, no tópico 1, vimos homens de fé. No tópico 2, mulheres de fé. O que leva ao ensinamento maior nessa lição é a pessoa ter fé em Deus, no firme fundamento que é a fé. Guiados para algo maior. A fé sempre nos leva a algo maior, a um crescimento, a um olhar para Deus com grandes possibilidades e maiores possibilidades do que nós já vemos hoje. Guiados sempre para algo maior. No tópico 3 acabamos de estudar características dos heróis da fé. Se eles foram heróis, eles tinham características nas quais nós podemos aprender alguma coisa. Os heróis e heroínas da fé são homens e mulheres que triunfaram pela fé. A fé os impulsionou a viverem grandes livramentos e a presenciarem a realização de verdadeiros milagres. Tanto livramentos quanto milagres Deus fez por causa da fé. Por isso são chamados heróis e heroínas da fé. Heróis da fé, atravessando muralhas. Heróis da fé. Pela fé, muitas muralhas que se apresentam diante de nós são vencidas pela fé. Fé, uma questão de fé. Nós ouvimos essa expressão muitas vezes. É uma questão de fé. É uma questão de fé mesmo. Uma fé muito avançada, depositada. Uma fé colocada na pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé nós já entendemos que o universo foi formado. Então é fácil também nós termos fé que esse mesmo Deus que criou tudo isso também é poderoso para intervir com milagres e feitos extraordinários. Conclusão: os heróis da fé foram pessoas que tomaram uma importante decisão. Qual? Agradar a Deus. Pela fé agradaram a Deus e viram feitos extraordinários.
Ainda hoje, diante das circunstâncias que nos rodeiam, é possível assumir essa mesma postura, sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem é que consuma essa fé em nós? Jesus. O justo, então, viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque escreveu: o justo viverá pela fé. Séculos depois, Paulo, escrevendo aos Romanos 1,17, ele disse: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, séculos depois, leu este versículo: o justo viverá pela fé, e dali surgiu a igreja reformada, a igreja evangélica, que chegou até nós. O justo viverá pela fé. Então, a fé que move montanhas. Jesus falou de uma fé aumentada que move montanhas. E quantas montanhas tento apresentar diante de nós? Como vamos vencer? Pela fé. A fé vence o mundo. Então, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela fé viverá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.